Abrindo mais um plantão de dúvidas com o professor Fernando Landulfo. Se você quer mandar a sua dúvida para a gente, deixa aqui nos comentários, manda no nosso inbox ou envie um e-mail para autoacadêmico@gmail.com. Certo, professor? Certíssimo, Lali. Vamos ajudar os nossos seguidores, entusiastas e, claro, os guerreiros das oficinas. Pergunta: vejo que a maioria dos aditivos são para diesel S10. E para diesel S500 é necessário o uso de aditivos, professor? O diesel S500 tem exatamente a mesma quantidade de biodiesel que o S10. Logo, a necessidade de aditivação é exatamente a mesma. Por quê? Porque também está sujeito à contenção de água, à absorção de água. Ou seja, vai ter proliferação de bactérias também, assim como no S10. Ou seja, o S10 e o S500 têm a mesma quantidade de biodiesel, embora a quantidade de enxofre seja diferente. Sim, eles têm a mesma quantidade de biodiesel e não existe nenhuma prova técnica, nenhuma prova científica de que a maior quantidade de enxofre implique numa menor carga de aditivos para se fazer uma prevenção ou uma correção de proliferação de bactérias. Ou seja, com relação a essa polêmica da contaminação do diesel comercial depois de uma certa idade dentro do tanque, tanto o S10 quanto o S500 se comportam da mesma maneira? Aparentemente, se comportam sim. Por que eu estou dizendo aparentemente? Tem algum trabalho científico falando a respeito? Não. Infelizmente, não tem. Próxima dúvida do Sérgio Scorsin, referente ao diesel Podium, que no site da Petrobras fala que já vem aditivado pela Petrobras e não precisa de aditivação extra. Mas a mistura do biodiesel, será que é ela quem faz? Em Curitiba, onde eu moro, tem um único posto Petrobras que tem esse diesel e tem utilizado faz algum tempo e sem problemas. Mas gostaria de mais informações sobre esse diesel. E aqui cabe a primeira observação, que é a seguinte: quem vende o combustível nos postos não é a Petrobras petroleira, e sim a Vibra Distribuidora, que é a empresa resultante da compra da distribuidora BR, que era a distribuidora da Petrobras, e foi vendida para a iniciativa privada e tem os direitos sobre a marca Petrobras nos postos. A Petrobras petroleira não é a empresa que faz a mistura do biodiesel, e sim a Vibra Distribuidora é a empresa quem faz essa mistura. Mas, professor, o que nós sabemos até agora sobre o diesel Podium? Olha, tudo que nós conseguimos encontrar a respeito deste produto é que ele tem uma carga de aditivos detergentes e anticorrosivos. Nada, absolutamente nada, foi dito a respeito de aditivos antioxidantes e biocidas, apesar de ele ser misturado com 15% de biodiesel, como o óleo diesel comum. O diesel premium não existe como categoria, ao contrário da gasolina premium, que ela tem um pouco menos de etanol na gasolina, né? Tem um pouco menos de 25%, um pouco menos de etanol na sua composição. Não existe isso com relação ao diesel, certo? De forma alguma, a resolução 968 da ANP não traz qualquer destaque para a existência de um diesel premium com uma quantidade menor de biodiesel. Trata-se apenas de um produto particular dessa distribuidora. Ou seja, se você encontrar em outras distribuidoras, em outros postos, outras categorias de diesel aí que possam ser aditivadas de outra forma, não existe uma norma regulando isso. É um produto daquela distribuidora especificamente. Não existe categoria de diesel premium estabelecida pela ANP. Próxima dúvida do Gilson Ávila, mandou pra gente por e-mail. Professor, é muito bom acompanhar os seus vídeos, sempre esclarecedores. Então, com relação ao diesel S10, os bicos, injetores, filtros, etc. Eu assisti um vídeo onde um camarada de Goiás converteu uma Pajero Full para bicos e bomba
mecânica e ele alega que o problema acabou, que pode abastecer com qualquer diesel. E aí, professor, será que tem fundamento? Bom, para começar, nós, do canal Autoacadêmico, somos completamente contra esse tipo de adaptação, a alteração de características mecânicas do veículo sem a aprovação da fábrica. Ainda mais se for alterar o índice de emissões desses veículos. Respondendo à sua pergunta, qual foi a alteração que foi feita? Que tipo de injeção mecânica foi instalada nesse motor? Não dá para te dizer absolutamente nada sem maiores detalhes. Existem vários tipos de bomba mecânica, de bicos aí que são voltados, né, ao uso com sistemas mecânicos, e não temos esse detalhe aqui para dar uma opinião a respeito, mas alterações de projeto que visam desempenho é uma coisa, né? O pessoal da preparação está aí, né, com os objetivos, né, que são propostos apenas para desempenho. Agora, para eficiência, sem um trabalho de laboratório, sem um trabalho de engenharia um pouco mais específico, vamos falar dessa forma, em cima, fica muito difícil, primeiro, de a gente acreditar sem ver na prática. E num segundo momento, nós não podemos de forma alguma endossar ou dizer que tem um fundamento válido para se executar. Afinal, esse motor, né, se for uma Pajero Full das mais novas, com certeza foi projetado apenas para receber injeção eletrônica. Sim, e com índice de emissões muito baixos. Se você passou esse sistema para um sistema mais primitivo, com certeza os índices de emissão são bem mais elevados. Que o motor vai funcionar, isso a gente não duvida. Agora, vai atingir os objetivos pretendidos? Não sabemos. Impossível garantir. Próxima dúvida do Paulo Cordeiro. O diesel que abastece os geradores elétricos de hospitais, escolas e prédios em todas as cidades podem sofrer os problemas que os veículos a diesel já estão apresentando? E aqui ele se refere diretamente à adição de biodiesel no diesel comercial? Podem não, Paulo. Sofrem. Por isso que os mantenedores costumam aditivar constantemente os tanques dessas unidades com aditivos biocidas e antioxidantes. É bom lembrar também que algumas referências não oficiais citam a validade do diesel comercial como algo entre 2 a 4 meses. Na verdade, a Petrobras, como petroleira, e não a Vibra distribuidora, mas a Petrobras como a petroleira, ela divulga no seu manual de diesel que o diesel, se for estocado e transportado dentro das boas práticas, ou seja, dentro do padrão que é esperado que seja distribuído esse combustível para os consumidores, a validade dele é de pelo menos 30 dias. Então é uma validade muito menor do que algumas pessoas esperam que o diesel tenha. Tem que tomar cuidado com isso também, né, professor? Não tenha dúvida. O Antônio Carlos pergunta: professor, no que tange sobre rolamentos, principalmente os de cubo de rodas, a pergunta é: qual graxa correta usar nesse tipo de rolamento, ou qualquer graxa atende? Olha, Antônio Carlos, existem diversos tipos de graxa que se alteram com relação à consistência e à aditivação. Rolamentos exige uma graxa especializada. Qual usar? Ou aquela que o fabricante do veículo recomenda, ou a que o fabricante do rolamento recomenda. Próxima dúvida é do Matheus Rossini e ele explica: o assunto em questão seria sobre água desmineralizada utilizada no sistema de arrefecimento. Alguns profissionais ao longo do tempo já mudaram de opinião, passaram a ser menos exigentes. Temos aqueles que defendiam que a pureza deveria ser em um grau muito elevado e que depois baixaram a régua e passaram a considerar algo um pouco mais maleável. A minha pergunta é: o quanto a qualidade ou pureza da água desmineralizada influencia no sistema de arrefecimento dos carros mais novos e mais antigos, professor?
Olha, Matheus, a maior parte da responsabilidade sobre a troca de calor reside na vazão e na pressão do líquido dentro do sistema de arrefecimento. A pureza da água desmineralizada tem a sua influência? É claro que tem. Águas com muita carga de minerais pode, não é uma certeza, pode influenciar no trabalho dos aditivos, sobretudo os anticorrosivos. Então, quanto mais pura, melhor. Menor o risco de você ter o seu aditivo anticorrosivo influenciado pela água. E no caso, é bom a gente ressaltar que a água desmineralizada, ela também possui um fator de corrosão e que não deve ser utilizada sozinha, correto? Jamais. Não existe um fabricante de automóvel que eu conheça que recomenda água pura no seu sistema. Existem apenas aqueles que observam em manual para casos de emergência e que, quando for possível, imediatamente fazer a troca pelo fluido correto, correto? Não tenha dúvida a respeito disso. Lembrando que se você quer enviar sua dúvida para a gente, deixa aqui nos comentários do vídeo, manda no inbox ou envie seu e-mail para autoacademico@gmail.com. Até a próxima!